Bom, pessoal, vamos começar mais uma aula nossa aí de mecânica, tratando agora sobre momento de inércia. Também uma característica da seção, conforme nós vimos no centro de gravidade, e extremamente importante na engenharia. E é uma situação que nós já trabalhamos desde o nosso cotidiano, até quando nós somos crianças. Eu vou pegar uma folha aqui para mostrar melhor. Essa folha aqui ela representa muito o momento de inércia para nós. Ó. O que é na prática o momento de inércia? Imagina quando a gente vai na missa e segura o folheto, né? Para quem não é católico, no seu culto, ou seja lá o que for. Quando eu pego a folha, eu não consigo deixar ela em pé segurando ela dessa maneira, porque ela não tem rigidez, não é isso? Só que se eu pegar ela, igual a gente faz em missa, e dar um golpe para poder segurar ela, ela permanece em pé. Mas por que aqui ela fica em pé e assim ela cai? Por causa do momento de inércia. Toda vez que a gente afasta a massa, e olha que eu não modifiquei a massa da folha, é a mesma folha, eu só inverti e aumentei a seção dela, ela ganha rigidez, já não cai. Toda vez que a gente afasta a massa do centro de gravidade do perfil, o perfil ganha resistência, ganha rigidez. Nesse caso, o perfil U, o centro de gravidade estaria aqui no meio. Olha o tanto que eu afastei a massa desse centro de gravidade. Isso justifica por que as vigas são montadas em pé e não nesse formato. É muito mais fácil eu dobrar ela assim do que eu tentar dobrar ela nessa direção de cá. E isso é a explicação mais prática de momento de inércia. O cálculo dela é basicamente a mesma coisa do centro de gravidade. A mesma tabela que nós extraímos, aquele G do centro de gravidade, eu também vou extrair as informações para o momento de inércia. Percebo que agora eu vou calcular somente, vou procurar apenas, se eu estiver calculando o momento de inércia em X, é XI, XG, base vezes altura ao cubo sobre 2. Eu vou procurar sempre o XG ou o YG. Se eu for calcular em Y e YG. E para todas as figuras planas também tem essas informações, ó, IXG e YG. Para um quarto círculo tem também, que ó, o IXG é igual ao YG, que tem essa fórmula de cá. Para o semicírculo a mesma coisa, para o círculo também, enfim, todas as características, todas as figuras têm essa característica. A fórmula que nós vamos utilizar é essa daqui. Momento de inércia em X é igual a IXG, nós vamos pegar isso aqui na tabela, mais a área da figura, vezes DY ao quadrado. Desculpa. O mesmo para IY. IYG é tabelado, a área da figura, e DX. Isso aqui não está invertido, não. É exatamente isso. E é o mais complicado nessa matéria. Identificar quem é o DY e quem é o DX. DY é a distância entre eixos X. Então, imagina que eu tenho minha figura, é isso? Deixa eu ver se eu pego um exemplo aqui. Ó. Isso aqui é o eixo Y do centro de gravidade, olha lá o eixo Y, ó, C. O que seria o DX? É a distância entre o eixo Y da figura, vou separar isso aqui em duas figuras, um retângulo superior e um retângulo inferior. Vai ser a distância entre o eixo Y da figura 1 em relação ao eixo Y do centroide. Perceba que eles passam pelo mesmo eixo. Então, nesse caso aqui, o DY é zero. Na figura de baixo, o Y do centroide também passa pelo Y da imagem. Não existe distância entre os eixos Y. Dx também vai ser igual a zero. Mas por que chama dx? Porque a distância forma um vetor em x. Por outro lado, quando eu for calcular o momento de inércia em y, esse dx é a distância entre eixos y, né? Esse foi o que eu falei. E o ix, o dy é a distância entre eixos x. Agora aqui não vai ser zero, não. O eixo x do centro de gravidade é esse, certo? O eixo x da figura 1 vai estar passando aqui em cima, ó. O x da figura 1. Olha a distância. Essa distância aqui é exatamente o dy, forma o vetor em y. Na figura 2, o eixo x da figura vai estar passando por aqui, ó. Existe uma distância entre o dx, entre o eixo x da figura 2 e o eixo x do centroide. Também existirá um dy2, né? Via de regra, a gente pode guardar essa relação aqui, ó. O dy da figura vai ser o y do centroide menos o y da figura. Lembrando que cada figura tem o seu. E o dx é o x do centroide menos o x da figura. Não tem problema essa conta da negativa. Por quê? Vai estar elevado ao quadrado e o negativo vai subir. É isso? Vamos fazer esse exemplo aqui então. Primeiramente, a gente precisa calcular o centro de gravidade dessa figura. Porque, conforme eu disse, essa variável aqui depende do centro de gravidade, não é isso? Nesse caso, o centro de gravidade em x eu já conheço, né? Vai ser zero, porque a referência do meu sistema, lá onde está passando o y, está passando bem no meio dessa peça aqui. A metade da esquerda é igual à metade da direita.
Então, o centro de gravidade em x vai também estar passando por aqui. Agora, em y, existe uma altura, né? Para isso, nós podemos fazer uma tabela. Figura 1, figura 2, não é isso? A figura 1, essa de cima aqui, a área dela em centímetros vai ser 150 centímetros ao quadrado, e da figura 2, 125 centímetros quadrados. O x da figura 1, qual a distância, qual a coordenada desse centro da figura? Não tem, é zero. Ó. A metade para cá é igual a metade para lá, então o x é zero, assim como o x da figura 2 também vai ser zero. Agora, o y da figura 1, eu tenho aqui 25 centímetros, né? Eu tenho que calcular. Esse y é a distância, é a altura da origem até o centro da figura 1. Eu já tenho 25 centímetros, é a altura daqui. Aqui vale 5 centímetros, né? 50 milímetros é 5 centímetros. Metade de 5 é 2,5. Então, 25 mais 2,5, 27,5. E do retângulo de baixo, que tem 25 centímetros de altura, é só dividir por 2, 12,5. E aí, ó, como o xg anulou, 150 vezes 0, anulou. Com isso, o xg marcou 0, que eu já tinha falado para vocês que seria. O y vezes a área, que é para a forma do centroide. Esse y aqui, 27 vezes 150, 4.125. O y de baixo aqui da figura 2, 12,5 vezes 125. Esse valor. Faz o somatório, porque a fórmula do centro de gravidade é somatório de y vezes a área, dividido pelo somatório da área. Então, se eu fizer esse valor aqui dividido por esse, eu vou encontrar a altura de 20,68. Nas nossas aulas práticas de centro de gravidade, nós fizemos essa tabela aqui no quadro, não é isso? Já conheço o YG. Vamos para o cálculo do momento de inércia. Momento de inércia do retângulo horizontal, aquele triângulo superior. E x, a tabela fala que é base vezes altura ao cubo sobre 12. Se eu estou calculando ix, a minha base é quem está em x. 300 milímetros é igual a 30 centímetros. 30 vezes 5 ao cubo, mais a área eu já tenho na tabela, vezes. Aqui é dy, distância entre eixos x. Vai ser o yg menos o y da figura. YG, 20,68. Y da figura, 27. Então é só fazer esse menos esse. 20,682 menos 27. Eleva o quadrado, resultado, 7.285. A mesma coisa para o retângulo aqui eu esqueci de mudar. Aqui é retângulo vertical, tá? Retângulo vertical. O pessoal depois só muda para a gente no slide. Base, agora ó, a minha base está em x. 50 milímetros é 5 centímetros. 5 vezes a altura, que é 25. 5 vezes 25 ao cubo sobre 12. Então, mais uma vez, esse retângulo aqui é o vertical. Esse que está em pé aqui, ó. Esse aqui, tá certo? Mais a área dele, que eu já conheço, está na tabela, ó, 125, vezes YG menos o Y da figura. YG 20,68 e Y da figura 12. 12,5, desculpa. Faz essa subtração, eleva ao quadrado, termina a conta. Momento de inércia em x total. Eu vou somar esse mais esse. Está aqui o valor, 22.163,83 centímetros a quarta. Por que a quarta? Porque aqui, olha lá, é metro elevado a 1 e metro ao cubo. Vou somar esses dois no expoente, vira centímetros a quarta. Para o somatório de momento IX, né, esse aqui que eu calculei foi IX total, não é isso? Esse aqui, o IY total, tá? IY e Y. Agora o meu retângulo horizontal de novo, tá? Agora a base é quem está na vertical. Se eu estou calculando em Y, a base é quem está em Y. 5 vezes 30 ao cubo. 5 vezes 30 ao cubo dividido por 2, mais 150. Agora vai ser XG menos o X da figura. XG é zero. X da figura também é zero. Então essa parte aqui vai anular tudo, tá? Resultado, 11.250. Retângulo vertical. Base, só que agora eu estou calculando em Y, a minha base está em Y. 25 vezes 5 ao cubo. 25 vezes 5 ao cubo dividido por 12, mais a área que eu conheço, XG menos o X da figura. Resultado, 260. O somatório disso me dá o IY, 11.510. Aqui, 22.163. O momento de inércia em X é maior que o momento de inércia em Y. Ou seja, é mais difícil para eu tentar rotacionar essa peça nesse eixo aqui do que eu tentar rotacionar ela nesse de cá. Ok, pessoal? Só para a gente formalizar as correções,
Aqui é YG, tá? E aqui dx ao quadrado, só para a gente não perder o formulário. E aqui também, retângulo vertical. Esse exercício nós vamos fazer em sala de aula no quadro branco, ele é um pouquinho mais complexo. São 4 imagens que nós vamos trabalhar aqui, mas isso a gente deixa para trabalhar na aula prática. Ok, pessoal? Grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.